Fala aí, galera do PVS, aqui é Prof. Rafa Gomes fazendo a nossa primeira videoaula para ajudar vocês no estudo nas suas casas. A gente sabe que os sábados eles costumam ser corridos, né? Assim como a semana é corrida para todo mundo, mas é importante de vocês estudarem em casa para chegar nas aulas estando preparados para se adaptar com toda a dinâmica e o funcionamento do Enem. De antemão eu já disponibilizo aqui o meu Instagram para vocês me mandarem mensagem com qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esta aula ou com relação a qualquer parte da física que vocês queiram esclarecer, tudo bem? Bom, o capítulo 1 da apostila de física de vocês ele começa falando sobre as grandezas físicas. E aí, quando a gente vai falar sobre grandezas, são três tópicos importantes de serem mencionados. O primeiro deles tem a ver com a subdivisão das duas categorias de grandezas que a gente tem na física. A gente tem as categorias de grandezas escalares e grandezas vetoriais. Daí, essas grandezas escalares e grandezas vetoriais, elas dependem da complexidade, da necessidade de informação que aquela grandeza precisa para ser compreendida. As grandezas escalares, elas pode-se dizer que são grandezas que são mais simples. Elas necessitam apenas de um valor e de uma unidade de medida. Alguns exemplos que a gente tem disso podem ser pensados com contextos do nosso dia a dia. Por exemplo, quando você vai à balança, vai certificar se você está magrinho que nem eu ou se você está um pouquinho acima do peso. Ali, o valor que aparece, ele é compreendido. É fácil de você notar que ele só precisa de um valor numérico e de uma unidade. Essa grandeza na física, apesar de a gente chamar cotidianamente de peso, ela aparece com o nome de massa. Então, a massa ela é um exemplo de grandeza escalar, porque ela só precisa de um valor. No meu caso, já que eu me coloquei como exemplo, são 60, que é o valor, e a unidade de medida. Qual a unidade que aparece na balança? Muito bem, quilograma. Então, 60 quilogramas ou 60 quilos é aproximadamente a minha massa na aula que eu estou gravando aqui para vocês. Outra grandeza escalar que a gente tem é uma que controla o nosso dia, que determina inclusive o tempo que a gente consegue se dedicar aos estudos, o tempo que a gente gasta para ir para o trabalho, para ir para a escola. Essa grandeza, como eu já falei aqui algumas vezes, é a grandeza chamada de tempo. O tempo é outra grandeza escalar porque ele não precisa de mais informações do que um valor e uma unidade de medida. Então, vamos dizer que a aula, em média, dura em torno de 50 é o valor. E a unidade, minutos. Assim, a gente tem outra grandeza escalar. Por último, um terceiro exemplo que a gente pode mencionar é o exemplo do que a gente mensura, que a gente mede quando a gente está verificando se estamos com febre. Que grandeza é essa? Sim, é a temperatura. Temperatura é um outro exemplo de grandeza escalar, porque ela não necessita de muitas informações.
ela necessita apenas de um valor, né, se a pessoa não estiver em estado febril, 37, e uma unidade de medida, que aqui a gente costuma medir em graus Celsius. Legal? Agora, as grandezas vetoriais, por outro lado, elas já são grandezas um pouco mais complexas. Elas precisam de módulo, que é sinônimo de intensidade, de direção e sentido. Como assim? O que é módulo, o que é direção e o que é sentido? Tentando trocar, né, essas palavras por uma coisa mais compreensível, a gente pode dizer que o módulo ele é o tamanho, ele é a intensidade, ele é a proporção daquela grandeza. A direção ela pode ser entendida como o caminho. Então, quando você tem um caminho, né, exemplos de direção, se você tem um caminho horizontal, na horizontal você tem dois lados para seguir. Você pode seguir para a minha direita ou para a minha esquerda. E isso faz, né, já gancho com o próximo parâmetro, que é o sentido. O sentido é o que determina justamente para qual caminho, determina qual é a orientação dessa grandeza. Mas, né, tá, legal. E exemplos que a gente tem de grandezas vetoriais. Uma boa forma de você classificar se uma grandeza é escalar ou vetorial é vocês observarem se ela varia dependendo do modo que a grandeza aparece. Então, o primeiro exemplo que eu destaquei aqui é o exemplo de força. A força, ela é uma grandeza vetorial, né? Aparece com uma setinha, que é a indicação de que ela é um vetor. Então, todas as vezes que a gente tiver uma letra, né, F de força, com uma setinha em cima, eu estou dizendo que esta é uma grandeza vetorial. Por que a força é vetorial? Se a gente olhar aqui, nosso halterofilista, né, nosso atleta, ele está levantando uma carga aqui. Para levantar, ele precisa realizar um par de forças aqui na vertical. Mas além dele realizar essas forças na vertical, a força ela tem que ser vertical e para cima. Se ele pegar e realizar uma força na horizontal, o que vai acontecer vai ser completamente diferente. Se ele realizar uma força para baixo, vai mudar a situação. Então, depende de como ele realiza essa força. Depende de qual é a intensidade, que é sinônimo de módulo, a direção, que é vertical, nesse exemplo aqui, e o sentido, que é para cima. Outro exemplo que a gente tem de grandeza vetorial é uma parada chamada de campo. Nesse caso aqui, o campo gravitacional. O campo gravitacional, ele aparece para a gente em diferentes pontos aqui nos arredores do nosso planeta. Daí, quando a gente, né, pensa na gravidade como uma grandeza vetorial, ela tem módulo, que depende da distância, né? Quanto mais afastado da Terra você está, menor a ação da gravidade terrestre. Tem direção, que é o caminho. Nesse caso aqui, a direção vai ter um nome até diferente, que é a direção radial, ou seja, a direção dos raios, né? Como na circunferência lá da matemática. E o sentido é para dentro, é para o centro do nosso planeta.
Assim, a representação de grandezas vetoriais, elas nos ajudam a ver estes três parâmetros a partir de uma análise. Se eu pego dois vetores quaisquer aqui, um vetor A e um vetor B. Se eu fosse descrever esses vetores com módulo, direção e sentido, quantificando aqui com o número de divisões, eu teria que o vetor A ele tem um módulo igual a 2 unidades, não sei qual é a unidade, mas seriam 2 valores aqui. Qual é a direção dele? Direção é o caminho, ele está no caminho vertical. E o sentido? É para onde a ponta da flecha aponta, então para cima. Assim, a gente encontra aqui, esses tamanhos aqui, eles indicam o módulo. Essa reta suporte, o eixo onde esse vetor aqui está aparecendo, nos mostra a direção. E, por fim, a gente tem que a ponta da flecha nos mostra o sentido. Assim como para o vetor B. Se a gente olha aqui para o vetor B, a gente encontra que ele está com um módulo de 1 unidade. Qual é a direção dele? Direção horizontal. E o sentido para a minha esquerda aqui, direita do vídeo de vocês. Tudo bem? Agora, para a gente encerrar, existe uma particularidade da física, que é lidar com várias unidades de medida. Para que não ficasse uma completa confusão entre os cientistas pelo mundo, foi necessária a criação de um sistema internacional de unidades de medida, que é o chamado SI. Então, reuniram vários cientistas do mundo e eles, nesse congresso, nessa reunião, pegam e decidem quais são as unidades padrões. Hoje em dia, as unidades de medida, elas já estão bem consolidadas e é pouco provável que elas mudem de uns anos para frente, a não ser que novas grandezas sejam descobertas. Por hora, a gente vai falar somente de 3 dessas grandezas, sendo elas o tempo, o comprimento e a massa. O tempo a gente mede pelo Sistema Internacional de Unidades em segundos e o símbolo que a gente usa é um S minúsculo. O comprimento a gente mede em metro e o símbolo é um M minúsculo. A massa a gente mede em quilograma e o símbolo é o K do quilo e o G do grama. Acontece que essas unidades de medida, elas são tanto de sistemas decimais quanto de sistemas de 60 em 60. Aqui eu coloquei uma observação no quadro para vocês entenderem a diferença desses dois sistemas. Nos sistemas decimais, como é o caso do metro, a gente tem para cada 10 unidades para cada 10 pontos daquela grandeza, a gente tem uma grandeza maior. Assim como para cada 10ª parte dessa grandeza, a gente tem uma grandeza menor. A gente tem uma quantidade menor desse valor, um múltiplo menor desse valor. Então, quando a gente pega para converter entre esses valores aqui da escala métrica, a gente tem que sempre observar quantas casas, quantas proporções que a gente está se deslocando para determinar qual é
a quantidade de vezes que a gente multiplica por 10 ou divide por 10. Se a gente for analisar isso com um exemplo prático, 1 quilômetro, a gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. Por quê? 1 quilômetro são 10 hectômetros, cada hectômetro são 10 decâmetros, cada decâmetro são 10 metros. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Por isso, 1 quilômetro são 1000 metros. Se a gente pega do menor para o maior, né, 1 milímetro, ele é o que em relação ao metro? O nome já sugere, mas a gente divide por 10, divide por 100, divide por 1000. Então, 1 milímetro é a milésima parte do metro. Quando a gente fala de tempo, o sistema é um pouco diferente, ele vai de 60 em 60. Então, 1 hora contém 60 minutos, 1 minuto contém 60 segundos. Assim, 1 hora contém 60 vezes 60 segundos, que dá 3.600 segundos. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque quando a gente combina duas dessas grandezas aqui, como um comprimento que é percorrido num determinado tempo, a gente chega à grandeza de velocidade. Tipicamente, a gente mede velocidade em um múltiplo, que é o quilômetro por hora. Mas acontece que a unidade padrão não é esse múltiplo, né? A unidade padrão é a razão, a divisão do metro pelo segundo. Assim, a gente consegue encerrar essa nossa primeira aula. Eu espero que vocês consigam utilizá-la da melhor forma possível e qualquer dúvida ou comentário que vocês queiram fazer, eu estou à disposição de vocês aqui pelo meu Instagram. Um forte abraço e até a próxima!